Ninguém se respeita, ninguém tem direitos, ninguém se aceita e ninguém é perfeito. Afinal de contas, o que mais... Paulo, para falar mais uma vez sobre a falta de segurança. Olha essa informação. 8 em cada 10 armas usadas em crimes no Brasil foram fabricadas aqui mesmo. Esse número é de uma pesquisa do Instituto Sou da Paz. E o que chama atenção é que quase a metade dessas armas é de brinquedo. Glória, vale sempre lembrar que essas armas de brinquedo são proibidas, mas ainda assim os bandidos não têm a menor dificuldade de encontrar uma, né? Dificuldade nenhuma, Ana, Rodrigo, são encontrados até pela internet. E é impossível saber o que é cópia e o que é real. Dá uma olhada na reportagem do Thiago Eltz. A pesquisa do Instituto Sou da Paz mapeou as armas usadas em crimes. De acordo com o Instituto, 80% delas foram fabricadas no Brasil. 57% antes do Estatuto do Desarmamento, que passou a valer em 2003. A pesquisa também detectou o crescimento do uso de armas de brinquedo em roubos. Em 2011, 33% das armas apreendidas em assaltos eram de brinquedo. Em 2012, esse número saltou para 41%. Você tem menos disponibilidade de arma de fogo, então essa arma de brinquedo está vindo substituir uma arma de fogo que não está sendo encontrada no mercado ilegal. As armas podem não ser de verdade, mas o medo que elas causam é. Até porque é praticamente impossível distinguir umas das outras. Dando uma olhada rápida na internet, a gente encontra diversos sites que vendem armas que têm como maior atrativo justamente ser muito, mas muito parecidas com armas de verdade. As ofertas vão desde metralhadoras e fuzis até os tipos de armas mais utilizados em roubos em São Paulo, revólveres e pistolas. Lado a lado, fica claro que para a maioria das pessoas é impossível distinguir umas das outras. Destas 4 pistolas, apenas essa é de verdade. Por isso mesmo, a regra mais importante durante um assalto continua valendo. A pessoa não pode arriscar para saber se é uma arma de verdade ou uma arma de brinquedo, porque elas são muito semelhantes, né? O conselho é sempre o mesmo de que as pessoas não reajam. O Estatuto do Desarmamento proíbe a fabricação e a comercialização de armas que pareçam de verdade, mas não estabelece nenhuma punição para quem descumprir a lei. Mas é preciso mudar. Eu com a minha raça. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer de novo à FGV. Acho que a gente tem, do Instituto Sou da Paz, uma admiração muito grande do trabalho que é feito dentro dessa faculdade. Acho que é uma faculdade de Direito que é exemplo para muitas faculdades no país. Para adiantar um pouco, eu acho que o primeiro slide que eu trouxe para vocês é para dizer como é que veio a ideia da gente fazer essa pesquisa sobre o perfil das armas, né? A gente fez uma pesquisa em 2011, que foi lançada em 2012, que é a pesquisa de prisões em flagrante na cidade de São Paulo. Essa pesquisa ela trouxe alguns dados interessantes da perspectiva do controle de armas. O primeiro dado interessante é que fala um pouco sobre o número de crimes cometidos com arma na cidade de São Paulo. Essa pesquisa mostrava que em 28% dos casos das prisões em flagrante havia menção do uso de arma. Então, mostra de como esse instrumento, a gente sabe que no homicídio isso está colocado, é muito falado, dos 70%, mas tem um número de armas que também é utilizado em outros crimes que é bastante relevante. O outro dado que para a gente chamou bastante atenção, eu trouxe até a capinha do estudo, que às vezes é mais fácil a gente reconhecer pela cara do que pelo nome, né? Então, esse estudo que a gente lançou em 2012. E aí, um outro dado que chamou muita atenção para a gente, e que é um pouco contrassensual, é essa informação de que 40% das armas apreendidas nesse momento a gente fez a coleta não tinham a numeração raspada, e é o que permitiria um rastreamento, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, amanhã, uma coisa que o Guaraci já chamou a atenção, coisas que poderiam ser feitas nesse momento, sem depender de lei, sem depender de qualquer outra infraestrutura nova, é uma mudança de procedimento. Então, a gente está colocando aqui que a apreensão de armas ilegais ela é fundamental, é um dos canais de retirada de armas de circulação mais importantes. O Estado de São Paulo faz isso bastante. A gente olha os números, a gente estava olhando os números dos últimos 10 anos, é uma loucura a quantidade de armas retiradas de circulação pela polícia. Agora, parar
o trabalho na retirada, achar que o trabalho acaba na retirada de arma de circulação ilegal é um equívoco muito grande. E tendo esse subsídio de 40% dessas armas com numeração, permitindo um rastreamento, foi o que motivou a gente a falar, bom, a gente quer fazer uma pesquisa aí de rastreamento. Nessa pesquisa a gente só coletou a informação se existia numeração ou não, mas a gente falou, a gente tem interesse em fazer uma pesquisa que vá além disso. Então, para falar um pouco sobre a importância de pesquisas desse tipo, né? Conhecer melhor qual é o perfil da arma que está sendo utilizada nos crimes na cidade de São Paulo é muito importante. Ter um diagnóstico disso, saber se é diferente em um crime, é diferente para outro, se isso muda, se essas armas mudaram de características ou não, essas armas são brasileiras, essas armas não são brasileiras, essas armas são de porte, são armas de maior poder de fogo. Que arma é essa, né? E aí, uma das questões, quando a gente diz que fazer essa apreensão no varejo, que a gente está dizendo, ela é importante. Agora, você ter um perfil dessa arma muito claro, conseguir identificar quais são os principais canais de desvio, permite com que a polícia dê um salto qualitativo muito grande e que comece a se antecipar à criminalidade. Ao invés de você pegar a arma ali no cometimento do crime, você conseguir chegar nessa arma antes que ela seja desviada, né? Conseguir fazer apreensões maiores, conseguir desbaratar quadrilhas que estão fazendo esse desvio, conseguir identificar quais categorias estão mais envolvidas nesse tipo de desvio. Então, um pouco o nosso olhar fazendo essa pesquisa era para isso. Acho que vale a gente dizer, a pesquisa que a gente lança hoje, que amanhã vocês vão receber no pendrive, ela na íntegra, ela é a primeira etapa de uma pesquisa de rastreamento. Aqui, hoje, a gente já vai apresentar um monte de informações sobre nacionalidade, ano de fabricação de arma de fogo, que é uma coisa nova também em termos de pesquisa, mas a gente não tem interesse em parar por aqui. Agora, a gente está com essa base de dados de todas as armas apreendidas em 2011 e em 2012 na capital, e a nossa ideia é pegar todas essas armas que têm numeração e conseguir chegar até o rastreamento. Então, a gente está conversando com diversas instituições para conseguir parcerias, principalmente quem tem acesso a esses bancos de dados, para que a gente possa olhar em que momento essa arma entrou em circulação, em que estado da federação essa arma entrou em circulação. A arma que chega em São Paulo, ela entrou em circulação aqui em São Paulo, ela veio de outro estado. Que categoria que adquiriu essa arma? Né? Para que a gente possa ter uma clareza maior de onde isso pode ser melhorado. Então, acho que vale dizer que, pela amostra, pela profundidade, é a maior pesquisa sobre o perfil de armas desde 2006, quando teve a CPI do tráfico de armas na Câmara. A gente teve uma pesquisa muito importante que a gente vai apresentar também hoje, que é a CPI da Alerj, que é do Universo do Rio de Janeiro. E a nossa pesquisa, que tipo de informação a gente tem? A gente foi fazer uma coleta das armas apreendidas em São Paulo, na capital. Então, a gente escolheu como lugar de coleta o núcleo de balística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e eu já aproveito para fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcos e à doutora Eliane, que estão aqui, que foram, depois da autorização do secretário, a gente teve um apoio muito grande do núcleo de balística, não só para a gente conseguir acessar os dados, mas também para conseguir tirar diversas dúvidas. É um campo muito técnico, esse campo da identificação das armas de fogo, e o núcleo de balística de São Paulo é um dos núcleos de referências do país. Então, para a gente foi uma oportunidade muito grande de poder fazer essa coleta lá dentro. Então, nesses 2 anos, 2011 e 2012, a gente analisou informações sobre mais de 14 mil armas apreendidas na capital. E aí, vale uma ressalva, depois vocês vão encontrar isso na metodologia da pesquisa. O núcleo de balística de São Paulo ele recebe todas as armas da capital, mas para alguns exames mais complexos, ela também recebe armas de outros lugares do Estado, né? Alguns exames de confronto que, eventualmente, alguns núcleos do interior não têm estrutura ou peritos para fazer, eles também recebem esse tipo de arma. Então, já falei onde a gente chegou, e a segunda etapa da pesquisa é essa questão do rastreamento que a gente pretende ir além para trazer mais dados. Então, aqui, o que a gente tem nessa tabela? A gente tem o recorte das armas apreendidas em cada ano. Então, a primeira coluna é o total, a segunda coluna é 2011 e a terceira coluna 2012. Então, aqui eu já chamo a atenção para 2 informações principais. Eu acho que 3/4 das armas apreendidas são armas de fogo industrial, mas a gente tem um número muito grande de simulacros apreendidos.
E acho que, para ser bastante justo, esse dado já tinha sido levantado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Saiu uma matéria no começo do ano falando já da questão do simulacro. O que a nossa pesquisa traz de diferente é que ela consegue mostrar, inclusive, esse crescimento de um ano para o outro, né? Ela representa já 1/4, mas a gente vê que de 2011 para 2012, 2011 era 23%, e ela vai para 2012 para 28%. Então, o grande problema continua sendo a arma de fogo industrial, mas tem um olhar importante que precisa ser feito para o simulacro. Aqui também vale um esclarecimento. Quando a gente está chamando de simulacro na pesquisa, a gente está juntando simulacro, arma de pressão e arma de brinquedo. Porque, no momento do registro que é feito na balística, essa identificação só vai sair no laudo final. Então, como há uma confusão muito grande disso, inclusive na polícia, no laudo de requisição do exame, a gente optou por fazer esse agrupamento. Então, quando a gente estiver falando do simulacro, entendam que a gente está contemplando esses 3 itens que são diferentes. Mas, da perspectiva do crime, eles são muito parecidos, né? Essa arma aqui não é arma de fogo, mas é usada para fazer ameaça, ela cumpre o mesmo papel. Então, da perspectiva do que a gente estava olhando, fazia sentido fazer esse agrupamento. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que a gente vai discutir mais no final, é a questão da arma de fogo artesanal, né? A gente tem aqui 0,4% da amostra, daqueles 14 mil armas apreendidas, só 0,4% era arma artesanal, mas a gente vai ver, num recorte das armas de maior poder de fogo, como isso cresce, e aí a gente chama atenção para um outro dado importante. Então, aqui a gente está falando do universo total de armas apreendidas, e a gente fez a divisão aqui em que crimes essas armas estão envolvidas, né? Essas armas que são apreendidas estão relacionadas a quais crimes? Então, a gente tem o roubo em primeiro lugar, quase 34%. Depois, a gente agrupou os crimes do Estatuto do Desarmamento, quase chegam a 32%. A maioria é porte ilegal, posse ilegal e disparo de arma de fogo. E, em terceiro lugar, aparece o homicídio. Depois, a gente tem um percentual bastante pequeno do tráfico de drogas, apreendidos com arma de fogo. Esse é um dado também que já tinha aparecido na pesquisa de prisões em flagrante. E aí tem uma questão interessante aqui para a gente levantar, é que, apesar de você ter pouca apreensão de arma com tráfico pelo tipo de crime, quando a gente vai olhar a arma de maior poder de fogo, a gente tem uma participação do tráfico um pouco maior. Então, essa ressalva também vale a gente comentar. A gente colocou aqui crime, mas, obviamente, tem crime e ocorrência, tem as questões de suicídio, acidente, etc., também foram mapeadas. Mas, basicamente, 75% de todas as armas que entram por 3 crimes: roubo, algum crime relacionado ao Estatuto do Desarmamento e o homicídio. Então, dentro do universo das armas industriais, a gente saiu daquelas 14 mil armas, estamos falando daqueles 75%, daquelas 10 mil armas, né? Falando das armas de fogo industrial. A gente tem a arma curta predominante, revólver e pistola em sua maioria. Esse perfil não mudou, né? A gente vê, mas é impressionante como a gente ainda precisa, quando esse dado ainda surpreende muita gente, porque fica um debate, e aí, de novo, aquela questão do achismo, do Datena, do Marcelo Rezende, que os bandidos cada vez mais armados, muito fuzil, muito submetralhador, tal. Quando a gente vai olhar o universo geral, a gente vê que revólver e pistola continuam sendo a principal arma do crime. As armas de fabricação nacional, praticamente 8 em cada 10 armas apreendidas são armas brasileiras. Também é um negócio que ainda surpreende muita gente. Eu acho que aí tem um interesse da indústria nacional muito grande em tentar vender que é outra coisa, mas a arma brasileira é a que mais domina. O calibre permitido ainda é maioria, e a gente fez um ranking também na pesquisa combinando tipo de arma, calibre e marca, qual é a arma que mais aparece. E aí o revólver Taurus 38 continua sendo o campeão da arma na mão do crime. E aí eu fiquei lembrando, depois eu até procurei essa semana bastante uma matéria, eu lembro muito antes de eu entrar na faculdade, antes de eu entrar no Sou da Paz, eu lembro de uma matéria que eu fiquei procurando, que era o 38, a arma preferida dos homicidas, né? Uma matéria de, 10, 12 anos atrás, eu não achei, mas a gente vê que essa arma continua sendo a principal arma do crime em São Paulo. Então, aí, um pouco desmembrando, né? Olhando por tipo, o revólver ainda é maioria, 59% revólver, mas tem um crescimento de pistola.
pistola já está 32% dessas armas industriais apreendidas. E aí a gente vê um pouco como, tirando revólver e pistola, sobra muito pouca coisa, né, do grosso que entra. Fuzil eu não consigo nem ler aqui agora o que é, acho que é 0,8%, e depois no final a gente fez um olhar especial para essas armas que têm características muito diferentes do geral. Calibre 38, como a gente olhou, continua sendo o principal calibre, é um calibre permitido, é um calibre que é acessível aos cidadãos, é um calibre de empresas de segurança privada. A gente teve um episódio bastante triste esse semestre em São Paulo. Enquanto a Polícia Estadual demora um mês de trabalho para tirar 500 armas da capital, em um dia de um desvio de uma empresa de segurança privada que estava falindo, 500 revólveres desse tipo que a gente estava olhando, revólver 38, vai para a rua, num dia só, joga o trabalho da polícia no lixo. Então, quando a gente fala da questão de como isso tem que ser transversal, de como isso tem que ser integrado, de como um trabalho de uma polícia impacta no outro, a gente está falando exatamente disso, né? Todo mundo tem uma responsabilidade bastante grande, o controle de armas tem que ser visto como um sistema. Se alguém não está fazendo a sua parte, compromete muito o trabalho de todo mundo e impacta na sociedade, né? Então, 32 vem em segundo lugar, calibre 40, 12%, 380, 10%. A gente vê que ainda tem uma concentração muito grande em calibre permitido. Ainda desse universo das armas gerais, daquelas 10 mil armas que a gente estava falando, a empresa Taurus, que é a empresa gaúcha brasileira, continua dominando essas armas na mão do crime, então pode se vangloriar de ter o market share das armas legais continuam dominando o mercado, qualquer mercado que a gente olhe. A Rossi, que hoje é da Taurus, né? Desde 97 é da Taurus, mas continua fabricando armas com o título Rossi, aparece em segundo lugar. Então, se a gente somar esses dois percentuais, a gente vê que essa empresa tem hoje quase 73% dessas armas apreendidas. Depois aparece Smith Wesson, americana, a INA, uma fábrica já falida, brasileira, Imbel brasileira, Glock austríaca. Depois a gente faz essa discussão da nacionalidade nessa outra tabela aqui do lado. Então, as armas brasileiras, quase 78%. Estados Unidos aparece em segundo lugar, muito abaixo, e depois tem alguns países aí que ainda aparecem com alguma representatividade para a gente mostrar. De novo, a questão da numeração para a gente é sempre muito importante. A gente trouxe o dado aqui, ficou pequenininho, mas do universo geral de armas de fogo industrial, a gente tem em 50%, 50,5% essa numeração suprimida, e a gente também optou por fazer usar suprimida, porque aí aparece raspada, pinada, etc. E tal. Então, a numeração que não era original, a gente colocou como suprimida, mas vê que tem um número de dados, um número de informações muito grande, que pode ser utilizado para trabalho da polícia. A gente sabe que, em muitos casos, isso não está sendo utilizado. Então, quando o Guaraci traz a questão, a gente precisa ter um perfil no atacado para poder atacar em questões de políticas públicas, quem pode ter acesso à arma, etc., é importante, mas é muito importante esse caso individual, que todas as armas apreendidas tiver numeração, tem que ser puxado no InfoSeg, faz a consulta, a arma tem notificação de furto, não tem notificação de furto? Se tem, a pessoa precisa ser enquadrada em receptação também. Se não tem, por que não tem? O proprietário precisa ser chamado para falar, tinha arma, a arma foi furtada, não notificou o desvio, por que não notificou? Então, fazer essa investigação sobre a arma, que a investigação, que o trabalho da polícia não acabe no momento da apreensão, é fundamental também para que a gente consiga diminuir esses desvios de arma. Aqui, a gente pegou uma sessão especial para fazer uma discussão sobre a idade das armas do crime, né? Eu trouxe aqui alguns cartazes que foram publicados, anúncios que foram publicados no Estadão na década de 30, 50 e 80, onde se podia ainda fazer publicidade de arma. A gente sabe, tem uma pesquisa do IPEA, do Daniel Cerqueira, que mostra a questão da distribuição das armas, da prevalência de armas durante os anos. A gente vê que teve um momento do Brasil, década de 80 e década de 90, que teve um crescimento muito grande na compra de armas. Então, saber a idade da arma que está sendo apreendida hoje é muito importante para a gente saber, bom,
o que é depois do Estatuto, o que é antes do Estatuto, o que é depois do Estatuto, qual é o perfil, o que pode ser feito para evitar com que essa arma caia na mão do crime. Então, eu trouxe aqui esses anúncios porque essa investigação sobre a idade das armas, a gente pegou um recorte das armas da Taurus, que a gente viu que é 60% das armas apreendidas. Pegamos as armas da Taurus que tinha numeração e a gente foi olhar, acho que se tem um elogio que dá para fazer a Taurus, é que eles têm um padrão de número de série que, efetivamente, você consegue ter informações, você pega o número de série, você consegue saber qual é o ano de fabricação, aquilo identifica o calibre, etc. Então, a gente pegou essa tabela e foi fazer uma identificação do ano de fabricação. Mas, acho que vale fazer uma ressalva, antes de passar para o dado, que a gente encontrou muitas armas, centenas de armas de marcas brasileiras ou estrangeiras que não existem há muito tempo. Fábricas brasileiras que faliram na década de 70 e continuam entrando arma na mão do crime. Então, a gente vê essa fábrica Tanque, a fábrica Ina, fábrica Caramuru, os nomes assim bastante antigos de fábrica de arma no Brasil, essas armas continuam entrando. Então, a gente fez a pesquisa da idade de armas só nas armas da Taurus e a gente viu a informação de que 64% das armas apreendidas hoje, então 2011, 2012, foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento. Então, é importante esse dado, porque mostra que, primeiro, duas coisas, que o controle de armas é uma questão que impacta muito de longo prazo, e a segunda coisa é que a gente ainda está pagando no Brasil por um descontrole na venda de armas que vigorou por muito tempo. Tinha uma fragilidade muito grande, quais eram os requisitos para as pessoas terem arma. Então, esse dado para a gente é bastante relevante para fazer essa discussão da lei de controle de armas no país. Aí a gente fez 2 recortes com relação a crimes, né? Então a gente foi olhar as armas do roubo, qual era esse perfil. E aí uma coisa que chamou muito a atenção da equipe de pesquisa é que o número de simulacros já tinha chamado a atenção quando a gente olha no universo geral, mas no roubo ele é 37% das armas que entram nesses 2 anos, né? E a gente foi olhando também isso de ano a ano e realmente tem um crescimento, não só no universo geral, mas no universo do roubo tem um crescimento no uso de simulacros, né? Eu coloquei ali embaixo, se a gente olha só para o roubo, era 33% de tudo apreendido em 2011 e foi para 41%. Então, teve um crescimento bastante grande e a gente chama a atenção que é importante que esse dado seja olhado com mais cuidado. A questão da arma de brinquedo, arma de pressão no Brasil, a gente vê o Estatuto do Desarmamento, ele traz essa proibição da comercialização, importação, mas ele não colocou nenhuma sanção nem administrativa, né, para quem descumprisse isso. Então, você tem essa norma, mas não há nenhuma previsão para o lojista, por exemplo, que está importando isso, para que ele receba uma multa, por exemplo, para que isso possa ser combatido. E tem uma perspectiva que a gente levanta também criminal, que é a pessoa que é presa com arma de fogo na rua, portando uma arma de fogo, você tem essa previsão do porte legal de arma de fogo. A polícia vai, prende, leva para a delegacia, tem como coibir. Quando a pessoa é presa com o simulacro, se ela não é presa no ato do roubo, essa pessoa ela vai para a delegacia, mas não tem uma previsão. O porte de simulacro ele não é crime, né? Então, também a gente levanta algumas questões para a gente melhor entender. Acho que é um fenômeno que precisa ser melhor estudado, mas ele é bastante significativo quando a gente está falando do universo de roubos. É uma coisa que está impactando fortemente nos roubos em São Paulo. Saindo aí da questão dos simulacros, armas industriais, olhando só para a arma industrial, a arma do roubo ela é mais ou menos o mesmo perfil da arma geral, essa arma curta, revólver principalmente, brasileira, 82% de brasileira, e 3/4 calibre permitido. E aí, enfim, já me encerrando mais para o final, a gente também fez o recorte da arma do homicídio, né? E a arma do homicídio ela é um pouco diferente. A gente tem já um aumento da participação das pistolas, já supera o revólver, mas ainda tem essa preponderância das armas curtas. E também, se a gente vai olhar o calibre, tem um avanço maior nos calibres restritos. E aqui a gente fez uma ressalva na pesquisa, que vocês vão encontrar, que o núcleo de balística ele também recebe as armas institucionais, né, da polícia. Então, um caso de resistência seguida de morte, que agora
tá classificados como morte decorrente de intervenção policial, caso de disparo de arma de fogo, etc., essas armas também vão para o núcleo de balística para serem periciadas. Então, a gente fez uma limpeza disso. Então, quando a gente encontrou essas informações de armas de resistência, etc., a gente fez uma opção por excluir do universo da pesquisa, mas pode ser que a gente ainda tenha ficado parte da amostra algumas armas institucionais que podem estar aparecendo aqui. E aí, a gente optou também por fazer uma sessão especial sobre essas armas que a gente chamou de armas de maior poder de fogo, né? Acho que por 2 motivos específicos. Primeiro, porque acho que ajuda a gente a desmistificar um pouco essa informação de que está todo mundo com fuzil, que a submetralhadora uso é disseminado, que todo mundo tem carabina semiautomática, etc. Então, você vê qual é o tamanho, qual é exatamente o tamanho desse universo, né? E aí a gente está falando de um universo de menos de 2% das armas apreendidas são essas armas de maior poder de fogo. A gente agrupou aqui nessa sessão os fuzis todos, submetralhadoras todas, e carabinas, as carabinas de calibre restrito, né? Então, o fuzil e a submetralhadora, elas são de uso restrito ou pelo funcionamento, por serem armas automáticas, que dão rajada, ou pelo calibre. Então, a gente agrupou essas armas aqui. E aqui é onde eu queria chamar a atenção para vocês, porque essas armas têm um perfil muito diferente do grosso das armas apreendidas, né? Elas são armas que têm uma participação estrangeira maior do que o resto do universo. Aqui tem um item que chamou muita atenção da equipe, que quase metade de todas as submetralhadoras apreendidas em São Paulo são artesanais. Eu acho que isso é um dado bastante preocupante. É preciso saber se tem alguém olhando especificamente para isso. São submetralhadoras que aparecem, inclusive, com indícios de que saíram do mesmo lugar, porque, apesar de ser artesanal, eles colocam lá uma marca, Beretta, Made in Italy, e um padrão de número de série bastante parecido, né? Então, ele aparece 1777, 1222, 1333. Isso só o pessoal especializado no núcleo de balística consegue dizer, que é uma arma de fabricação artesanal. Mas é bastante preocupante porque a metade do universo de submetralhadoras está sendo fabricada em algum lugar que a gente precisa ver o que está sendo feito, né? Armas bastante perigosas, armas que dão rajada, que funcionam muito bem, segundo os peritos do núcleo de balística, não é que não funcionam. Então, quando a gente vai olhar para esse universo de armas de maior poder de fogo, a arma artesanal tem uma representatividade importante. Eu coloquei a foto do laudo dessa submetralhadora artesanal. E aí eu coloquei também um fuzil que entra bastante dentro desse universo, um fuzil americano Bushmaster. As armas de maior poder de fogo, quando a gente vai olhar, aí você vê que nenhuma empresa domina muito, como nas armas curtas, que a Taurus é disparada, a principal arma na mão do crime. Quando a gente vai para esse universo, a gente vê que a Taurus está em primeiro, e aí, em geral, as armas da Taurus que são encontradas são as submetralhadoras e carabinas .40. E aí a gente tem Colt em segundo lugar, Bushmaster em terceiro, as duas armas americanas, com uma participação mais ou menos semelhante. Depois a gente tem uma marca argentina, e aí vale dizer que todas essas armas que estão representadas aqui são fuzis, e todas com brasão do Exército Argentino. Então também mostra esse problema de fragilidade de algumas forças armadas aqui da nossa região em manter os seus arsenais sob controle. Isso acaba respingando em São Paulo. Depois a gente tem a FN belga, enfim, várias outras armas. Depois vocês podem olhar isso melhor no estudo inteiro. E aí depois a gente fez dessas marcas todas identificadas, e a gente vê que tem uma pulverização muito grande da participação das marcas. Os Estados Unidos é o principal fornecedor de armas desse tipo para o crime aqui em São Paulo, né? Então, responde por 35%. O Brasil vem em segundo lugar, a Argentina, e depois outros países com uma representação menor. Com relação a calibre, 9 milímetros aparece em primeiro lugar, seguido por .223 e 5.56, que a gente agrupou, e o fuzil 7.62 em terceiro lugar.
Não sei se eu esqueci alguma coisa dessa sessão, acho que não, né? Então é isso, acho que... Deixa eu ver. Só para fazer um agrupamento final, antes de encerrar, eu acho que assim, precisasse guardar quais são as informações principais dessa pesquisa. A gente tentou agrupar aqui. Então, o perfil da arma do crime, revólveres e pistolas, fabricação nacional e calibre permitido, essa é a cara da arma do crime em São Paulo. Quase metade possui numeração, o que possibilitaria um rastreamento por parte da polícia. E dessas armas de maior poder de fogo, que às vezes habitam o imaginário popular, elas representam menos de 2% do universo de armas apreendidas. A gente observou um crescimento muito preocupante no uso de simulacro, armas de brinquedos em crimes, já representam 1/4 de tudo que é apreendido em São Paulo, sendo que o seu uso mais intenso é no roubo mesmo, né, o popular assalto. A outra informação importante é que 64% das armas industriais apreendidas foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento, então acho que é preciso que a gente faça um olhar para essas armas que entraram em circulação no Brasil muito tempo atrás, e acho que para mim aqui é um lugar onde a campanha do desarmamento tem um papel importante, que eu acho que aquela arma que era do avô, que ficou com o pai, que passou para alguém, ela tem 2 destinos prováveis. Um destino é a campanha do desarmamento, que você conseguir chegar nessa arma primeiro para levar lá para a destruição. O segundo destino provável dessa arma é ela ir para a mão do crime. Então, acho que, em termos de política pública, para a gente acessar esse arsenal de armas que entrou em circulação há muito tempo atrás, eu acho que tem uma questão da campanha de desarmamento que pode atuar fortemente aqui, antes que essa arma caia na mão de alguma outra pessoa. E aí, falando sobre o perfil dessa arma de maior poder de fogo, mostra que ele é muito diferente do perfil das armas que mais assolam aí os paulistanos. Tem mais armas estrangeiras e os Estados Unidos é o principal fornecedor desse tipo de arma. Acho que é isso. Obrigado. Eu quero paz. Ninguém se respeita, ninguém tem direitos, ninguém se aceita e ninguém é perfeito. Afinal de contas, o que mais